Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa e também professor de redação oficial. E hoje trouxe um negócio muito bacana para você aqui. Olha só, vamos resolver juntos a prova da Anvisa. Prova da Anvisa feita pelo CESP, foram 10 questões de redação oficial e decidi gravar especialmente para você. Dê uma olhada, por gentileza, olha lá na tela. Então, redação oficial, prova da Anvisa, né, professor Lucas Gonçalves. E veja aqui, primeiro, a situação hipotética que ele nos cria. Estava lá na prova da Anvisa. Solicitamos a liberação para a exportação dos seguintes produtos biológicos humanos para análise no exterior: substâncias para diagnósticos e substâncias infecciosas. Considerando que o trecho de texto apresentado anteriormente seja parte de um documento oficial hipotético, enviado à Anvisa pela empresa particular, também hipotética, Biodiagnósticos LTDA. Julgue os itens a seguir à luz do disposto no Manual de Redação da Presidência da República sobre a redação oficial. Então olha aqui para mim, por favor. Observe comigo que ele criou uma situação hipotética. A situação hipotética seria uma empresa privada enviando um documento à Anvisa. Essa é a situação que ele criou. Tudo bem? Então de olho na tela e veja as questões. Primeira questão que nós temos é a seguinte, número 1. O seguinte trecho seria adequado quanto à concisão, e quando falamos em concisão é objetividade, a clareza e a correção para constar em um documento de resposta à solicitação feita pela empresa BDL. Então, agora, a Anvisa enviando o documento, essa BDL, a Anvisa, que é uma empresa pública, do setor público. Ele falou que isso é adequado, vamos ler. Segue anexo o documento, muito bem, ó, o anexo concordando com o documento, tá certinho. Segue anexo o documento de liberação da exportação dos produtos mencionados no documento XX/2016, enviado a esta agência. Observe, ele foi conciso, foi objetivo, foi claro e seguiu a norma culta adequadamente. O item está certo, item correto. Então, muito tranquilo essa primeira questão. A questão número 2 diz assim para você, ó. O local e a data de emissão do documento de resposta à BDL, ou melhor, de resposta à solicitação da BDL, deverão ser alinhados à esquerda, podendo ter o seguinte formato: BSB 30/10/2016. Primeiro erro, ele falou que deverão ser alinhados à esquerda. Não é alinhado à esquerda, é alinhado à direita. E segunda coisa, quando você for colocar o local e data, né, você não coloca isso. Primeiro que BSB não é nem sigla de Brasília, né? Você vai colocar como? Brasília, tá? Brasília, seguida aqui da UF, no caso DF, e coloca a data ali que ele propõe, que é 30 de outubro de 2016. É assim que você vai colocar. E o ponto final precisa coincidir com a borda da margem direita. Então essa questão aqui é uma questão que está errada. Está vendo, meu querido aluno? É possível gabaritar essa prova. Não é uma prova difícil. Olha aqui, por favor. Muitos alunos vieram conversar comigo após a prova da Anvisa, dizendo: professor, tudo que nós estudamos estava na prova. Mas assim, claro, para quem estudou, viu lá essa situação. Não é algo complicado. Veja a questão número 3, que questão interessante, que é cobrado o tempo inteiro. Ele fala assim, ó. Informações como o nome do órgão ou setor expedidor e o endereço postal devem constar no cabeçalho ou no rodapé do documento de resposta ao documento da BDL, sendo insuficiente sua menção apenas no envelope de endereçamento. Item certo. O próprio manual fala isso. O manual fala que informações do remetente devem constar ou do cabeçalho ou do rodapé do documento. Devem ter lá. Tá vendo que é um documento de resposta à BDL, ou seja, é a Anvisa enviando o documento. Então, essas informações são informações que devem constar, são informações obrigatórias. Isso, depois dê uma olhada lá no manual, lá na página do manual, página número 12, se eu não me engano. Ele diz na página número 12 que essas informações são informações obrigatórias. Número 4, ele diz assim: no fecho
do documento que for utilizado pela Anvisa para responder ao expediente da BDL deve-se empregar o termo respeitosamente? Não, o item está errado. Olhe para mim, por favor. Observe que é a Anvisa agora, a Anvisa enviando um documento à empresa particular. Como a Anvisa está enviando um documento à empresa particular, o que ele vai fazer? Ele vai usar o fecho como atenciosamente, tendo em vista que não há essa questão de hierarquia mais, né? E também não está enviando para uma autoridade superior. Então o fecho vai ser de atenciosamente. Tudo bem? De olho na tela, veja lá mais uma questão. Coloca o fecho aí para mim, atenciosamente. Número 5. Na número 5, ele cria uma situação hipotética, que ele diz assim, ó, a BDL enviou o seu documento à autoridade competente para apreciar a solicitação nele constante. E por isso, a pessoa que o recebeu deve encaminhá-lo ao setor competente para as devidas providências. Olha aqui para mim. Vamos só entender. O que ele está dizendo para mim? Que a BDL, que é a empresa particular, ela enviou um documento. Mas quando ela enviou um documento à Anvisa, ela enviou para o setor errado, para o setor incompetente. Aí esse setor incompetente que recebeu deve pegar esse documento, então, e encaminhar para o setor que é adequado, o setor competente. Tudo bem? Olha na questão agora a assertiva, o que ele propõe. Veja lá. Na questão ele diz assim, ó, nessa situação, o encaminhamento deverá ser feito por meio de ofício de encaminhamento entre os setores da Anvisa. Primeiro, que olha só, se é um documento agora que vai ser interno, porque vai sair de um setor para o outro, ela não é? Você não vai usar ofício. Ofício é para comunicação externa. Nesse caso, você usaria um memorando. O item aqui está errado. Item incorreto. Você não vai usar ofício. Usa memorando nesse caso. Portanto, questão número 5 errada. 6. O seguinte parágrafo de conclusão para o documento a ser enviado à BDL não atenderá às recomendações constantes no Manual de Redação da Presidência da República quanto à concordância do pronome possessivo. Então, ele quer que você olhe o pronome possessivo e observe se ele está adequado quanto à concordância. Olha o que ele faz. Colocamos-nos à vossa disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. O que recomenda o manual é o seguinte, o pronome tratamento, que não é o vosso aqui, o pronome tratamento ele é um pronome de segunda pessoa, só que ele vai concordar em terceira. Então aqui ó, não é vossa disposição, deveria ter colocado a sua disposição. E ele fala aqui, ó, o seguinte parágrafo de conclusão para o documento a ser enviado à BDL não atenderá às recomendações. É verdade, ele não atende, porque não deveria ser vossa, deveria ser sua. Então esse item agora é um item certo. Muito cuidado, porque esse é um item que pega muita gente. O cara que não lê direito a pergunta, marca o item como errado. Tá errado mesmo, olha. Não, calma lá, ele falou, não atende, não atenderá. Realmente, não atenderá. O item tá certo, ele não atenderá. Veja mais uma questão. Questão número 7. Na número 7, ele me dá uma situação hipotética, que é a seguinte. O responsável pelo atendimento da demanda da BDL deve reportar-se ao diretor-presidente da Anvisa, em documento interno, para dirimir dúvidas antes de responder definitivamente à solicitação da empresa. Assertivo. Nessa situação, deve ser empregado nesse documento interno o vocativo excelentíssimo senhor diretor-presidente, uma vez que tal comunicação dirige-se ao ocupante do cargo de maior hierarquia na agência. Errado. Você tem que entender que excelentíssimo senhor eu vou usar apenas para os chefes dos 3 poderes. Então você vai se lembrar aqui comigo da seguinte situação. Excelentíssimo senhor, mais o cargo que ocupa, né? Mais o cargo, eu vou usar para os chefes dos 3 poderes, para o presidente do executivo, no caso o presidente da República Federativa do Brasil. Vou usar para o presidente do Legislativo, que é o presidente do Congresso Nacional, e vou usar para o presidente do Judiciário, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Para demais
autoridades, para demais autoridades, usa-se senhor mais o cargo que ele ocupa, né? Sei lá, para um deputado, então senhor deputado, para um juiz ou ministro, sei lá, senhor juiz, enfim, etc. Tá? Você tem que entender que, então, nessa questão aqui que ele me coloca, ele deveria ter colocado senhor diretor ou presidente, e não excelentíssimo senhor diretor. Lembre-se aqui da teoria. Muito bem. Questão número 8. Ao final do documento a ser enviado em resposta à BDL, deverão constar a assinatura, um nome e o cargo do emissor do documento. É verdade, o item aqui está perfeito. Item certo. Ao final do documento eu tenho que ter primeiro a assinatura, depois o nome completo da autoridade que envia o documento e depois o cargo desse meu emissor. Então, eu vou ter assinatura, o nome e o cargo. Item certo. Número 9. O documento enviado pela BDL é um memorando? Olha aqui para mim, por favor. Imagina a situação, olho no olho, presta atenção. Veja que a BDL é uma empresa privada e enviou um documento à Anvisa. Você concorda que está saindo de um lugar a outro? Memorando é comunicação interna. Então não tem como ser memorando, isso seria um ofício. O item está evidentemente errado. Vamos marcar lá. Marque o item para mim, por favor. O item como errado. Tudo bem? E por fim, o item número 10 diz assim. O item número 10 é lindo, olha só. Sabendo-se que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Beleza. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. E que o Manual de Redação da Presidência da República dispõe sobre o padrão de documentos adotados por órgãos do Poder Executivo. Tudo bem? É correto inferir que a BDL, a empresa particular, pode adotar um padrão próprio para suas comunicações com a Anvisa. Certo item. Nossa, professor, sério? Sério, o item tá certo. Porque observe comigo. Ele falou aqui, ó, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, a redação oficial está preocupada com o que o poder público vai fazer. Com uma empresa particular, ela envia o que ela, da maneira que ela pretender, como ela quiser. Ela pode adotar um padrão próprio. Então, observe comigo. Preste atenção que, nesse caso, quando a BDL enviar o documento, que ela é uma empresa particular, quando ela enviar um documento à Anvisa, ela poderá adotar um padrão próprio, sem problema nenhum. Tudo bem? Muito bem, meus queridos alunos. O que nós tivemos aqui foram 10 questões da mesma prova. As 10 questões foram aplicadas na prova da Anvisa. O que eu quero mostrar para você com isso? Não são questões tão complicadas, são questões tranquilas. É claro que não dá para trabalhar aqui numa dica para você todos os aspectos, mas deu para entender pelo menos como é que o examinador cobrou agora recentemente. Então, eu espero aqui no Gran Curso, sempre para poder estudar um pouquinho mais. Conte comigo, conte com o Gran Curso, estamos sempre juntos. Aquele abraço.